Olha, São Paulo avança na flexibilização, assim como em outras partes do país, enquanto aqui no estado há aceleração da vacina contra a Covid. E agora já há uma possibilidade de até antecipação do calendário de imunizações. Já em 2022 também há a possibilidade de novos reforços. Sobre os avanços na luta contra o coronavírus e a criação de novas vacinas, a gente conversa agora com o Dr. Gustavo Cabral de Miranda, que é imunologista e também coordenador de pesquisas de vacinas contra a Covid, chikungunya e também a Zika, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Doutor, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Muito obrigado por nos atender. Olá, Tiago, olá, Lívia, e a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado. Doutor, a gente vê, obviamente, uma queda vertiginosa de números de internações e de mortes pelo coronavírus, mas eu pergunto para o senhor, essa flexibilização é adequada ou o governo do estado, aqui já que estamos falando do estado, deveria esperar um pouco mais a situação melhorar para tomar essas decisões de flexibilização? O que deveria acontecer, Tiago, é ter um alinhamento nacional. Não adianta a gente buscar ter ações individuais, nesse caso dos estados, e achando que isso vai gerar um resultado no controle da pandemia. Porque quando a gente fala pandemia, a gente está falando do planeta, tá? E aí, como a gente está falando, não pode se responsabilizar pelo planeta, precisamos nos responsabilizar pelas nossas ações, pela nossa nação. Então, assim, uma ação de um estado individual que não segue as orientações nacional, ela tende a isso, tende mesmo que tenha um controle inicial, tende a retornar, e às vezes retornar mais forte a pandemia. Entende? Então, a ideia, o objetivo básico quando a gente quer controlar a pandemia é alinhar as ações de forma nacional. Esse é o objetivo. Até porque a arma mais eficiente para controlar qualquer doença infecto-contagiosa é a vacinação. E a vacinação é responsabilidade do Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunização. Então, essas ações individuais, elas são extremamente precipitadas e claramente políticas. Doutor, o governo de São Paulo já sinalizou que um novo ciclo de vacinação contra a Covid-19 começará no estado a partir de 17 de janeiro de 2022. Já temos evidências científicas sobre a necessidade de uma campanha anual de vacinação contra a Covid-19. Te pergunto também, esse novo ciclo pode seguir a mesma dinâmica de 2 doses? Lívia, eu até gostaria de falar que sim, porque é meu aniversário, né, 17 de janeiro, mas a coisa não é bem assim não, tá? Quando a gente quando a gente pensa em vacinação, a gente tem que seguir alguns preceitos básicos, tá? Por exemplo, a gente não pode lançar a mão de que vai ter uma terceira dose no meio de uma pandemia onde boa parte da população já é desconfiada da eficácia da vacina. Então, se você lança algo desse tipo, as pessoas pensam, ok, então a vacina não está funcionando bem. Outra questão é que essas ações elas não são científicas, porque até então todos os dados mostram que as vacinas estão funcionando bem para o controle da doença, principalmente estados graves e moderados. Então, quando você lança uma campanha dessa, você deixa as pessoas desconfiadas, porque para lançar algo desse tipo, a gente teria que ter um dado básico. Sabe qual seria ele? Durabilidade da eficácia da vacina, e nós não temos. E eu vou falar, graças a Deus que nós não temos, porque se nós tivéssemos, queria dizer que a vacina já teria parado de funcionar. Olha, muita gente aqui sabe que às vezes a gente toma uma vacina, aí fala, olha, daqui a 5 anos a gente vai precisar tomar o reforço. Chega em 5 anos, olha, não vai precisar em 5 anos, vai ser 10 anos. Sabe por quê? Porque isso é o acompanhamento real que nós fazemos pós-vacinação. Isso é ciência. Até agora, não. Até agora, nós não temos dados suficientes para falar, precisamos de uma terceira dose, se a terceira dose vai ser da mesma vacina, ou se vai precisar permutar. Então, assim, cientificamente, isso não é o caminho que a gente está seguindo. Isso aí é política, tá?
A parte científica que nós temos a gente vai precisar acompanhar para obter os dados e ter as ações pontuais corretas. Sem dúvida. Doutor Gustavo, o que o senhor acha em relação à variante Delta? O senhor acredita também que a reabertura pode ser precipitada por causa disso? De que forma a ciência investiga o avanço dessa variante Delta? O que se sabe é que é uma variante mais transmissível, mas não necessariamente mais mortal. É isso, né? Isso, mas ela já tem gerado algumas adaptações. Esse ano já tem gerado algumas adaptações. Você lembra que o ano passado a gente sempre falava em grupos de risco? Esse ano já não é mais grupo de risco, a população inteira já é grupo de risco. E sim, ela é muito mais transmissível. E sim, ela preocupa muito mais. E não, eu vou dar exemplo, não apenas aqui do Brasil, vou dar exemplo, por exemplo, do Reino Unido e dos Estados Unidos, tá? Que conseguiram controlar relativamente a pandemia, teve uma queda enorme, tá? Mas aí as novas variantes têm se dispersado e eles têm dado um passo atrás. Então, isso nos alerta aqui também. Nós precisamos ser cautelosos. Olha, quando nós prometemos algo, nós estamos prometendo em cima de quê? Porque o vírus não escuta nossas orientações. O vírus, principalmente, simplesmente ele dispersa. Quando a gente gera uma abertura sem seguir, sabe, pontualmente as orientações, a gente perde esse controle, entende? Então, assim, é de extrema importância levar em consideração que essa nova variante está aqui, e o que é mais perigoso é que, com o dispersar do vírus, pode surgir novas variantes que, inclusive, pode escapar parcialmente das vacinas e pode ser mais mortal. Então, por isso esse balanço. Que a gente vai flexibilizar, isso é natural. Claro que a gente vai flexibilizar, mas não através de promessas políticas, através de orientação pontual. Olha, nesse momento a gente flexibiliza, esse mês a gente flexibiliza, e aí a gente vai orientar a sociedade da importância do contínuo uso da máscara. Consequentemente, o mês que vem a gente vai acompanhando. Por quê? Se a flexibilização entrar num descontrole, o mês que vem a gente não vai voltar para o isolamento. Para o distanciamento, a gente vai voltar para o isolamento. E é isso que a gente não quer. A gente não quer lockdown, a gente não quer isolamento. Distanciamento, tudo bem. A gente vai controlando, mas isolamento não. Para que isso não aconteça, a gente precisa seguir, sabe, as orientações certinhas. E se dispersar o vírus, olha, a casa cai para tudo isso. Doutor, partindo da premissa que nós temos essa nova variante em curso, o risco de outras novas variantes surgirem também, muitas pessoas, populações ao redor do mundo ainda não estão vacinadas. Qual que é a avaliação do senhor sobre um motivo de muita discussão e polêmica, que é o passaporte da vacina, que está sendo discutido principalmente nos países europeus? Do ponto de vista científico, qual que é a sua avaliação? Isso vai acontecer, Lívia. Já está acontecendo e vai acontecer. Isso são estratégias que podem ser lucrativas e perigosas. Tá? Você manter alguns países fora de controle, ele é lucrativo porque vai gerar novas variantes que podem escapar da vacina, mesmo que parcialmente, e obriga a ter novas vacinas com adaptações e obriga aqueles países que têm condições de comprar a vacina anualmente ter que consumir o tempo inteiro. Só que isso é perigoso, porque embora tenha um lucro enorme para uma parte dessa parte financeira, que são as farmacêuticas, todo o sistema pode quebrar. Então, naturalmente, isso vai acontecer, isso vai impedir que países que não têm uma vacinação em massa, que não tenham o controle da pandemia, seja impedido de ir e vir. E isso é o grande risco quando a gente está no período de pandemia, porque as ações elas precisam ser globais. Essa ação, por exemplo, que os Estados Unidos fez de doar as vacinas que estavam excedentes, é uma ação extremamente estratégica, porque ele doa para os vizinhos e para os países que estão em descontrole e que migram bastante para o seu país. Entende? Isso não é... Assim, claro que tem a questão humanitária, mas é muito estratégico financeiro, porque se surge uma variante que consiga escapar da vacina, olha, aniquila todo um trabalho. Entende? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Por isso, essas ações, por exemplo, a COVAX Facility,
Não a Covaxin, pessoal. A Covax Facility é esse consórcio de distribuição da vacina de forma global, obtenção e distribuição. Porque numa pandemia, para surgir novas variantes que sejam mais letais e consigam escapar da vacina, é isso. E a gente nunca tem controle disso. Doutor Gustavo Cabral de Miranda, que é imunologista da USP. Muito obrigado, doutor, pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. E bom dia a todos.